Olá, boa noite. Começa aqui mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nosso programa de número 698, hoje que é terça-feira, dia 9 de março de 2021. O tema central desse nosso programa não poderia ser outro, senão o julgamento da suspeição do Moro, que primeiro tentaram impedir que acontecesse, acabou acontecendo e que no final, no momento de empate da votação, foi suspenso pelo pedido de vistas do juiz nomeado pelo ministro, nomeado pelo Bolsonaro. Mas, como destaca o título do nosso programa, um escracho total, desmoralização ainda maior da Operação Lava Jato, e mais do que nunca é necessário unir a esquerda e lançar imediatamente a candidatura de Lula para mobilizar diante da desmoralização da Lava Jato, diante da crise do país, país que hoje tem novo recorde de mortos, em que a direita brinca, e se une para manter aí o genocídio contra o povo brasileiro. Bom, então, você que está conosco aí nesse início de programa, ajude a gente a divulgar aí, compartilhe o link aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, no Twitter, e é muito importante esse trabalho em comum, em equipe nosso, para fortalecer esse canal combativo, revolucionário, a serviço da luta dos trabalhadores, que sempre, desde o primeiro momento, esteve aí denunciando a criminosa Operação Lava Jato, a política de armação para perseguir Lula, a esquerda, caçar os direitos democráticos do povo brasileiro. Então, eu saúdo aqui alguns companheiros já presentes nessa transmissão e peço vocês aí que compartilhem o link e que contribuam também conosco para sustentar e fortalecer essa imprensa combativa, independente e revolucionária. Façam aí como o companheiro Ernesto Abdala Filho, que está aqui acompanhando o nosso programa e já mandou aí o seu superchat, a sua contribuição para ajudar a sustentar essa ferramenta de luta, dos trabalhadores, essa tribuna de defesa das reivindicações populares, de luta contra o golpe, de luta pela revolução, pelo socialismo, que é o canal Causa Operária TV. Então, boa noite aí também ao companheiro Desta Vez Eu Consigo, ao Caio Túlio, que amanhã vai estar apresentando aí aqui conosco o programa Comando de Greve. Boa noite ao pessoal que está conosco aqui, que estava assistindo agora há pouco o programa Comando de Greve, que hoje nós apresentamos e que continua aí, e quem está chegando agora. A Monique FC, muito boa noite aí, Monique, obrigado pela audiência. O Carlos Adustos, o Vicente Lopes, que já chegou por aqui. Boa noite, companheiros. Lula presidente 2022, é isso aí. Essa tem que ser o grito de guerra, de unidade da esquerda, das organizações de luta dos trabalhadores. Boa noite aí ao Felipe Cifarelli, ao Reflexão Sempre, que está chegando por aqui também. O Reflexão comenta aqui um recado que nós demos agora há pouco, que a gente reitera aqui sobre a suspensão da aula. A aula de hoje do curso sobre o stalinismo foi adiada devido a um ataque hacker que o site sofreu. A equipe técnica está trabalhando para resolver os problemas. Então, você que estava na expectativa de ter assistido hoje aí a aula do curso O que foi o Stalinismo, uma análise marxista, que vem sendo apresentada aí pelo companheiro Rui Costa Pimenta, com mais de 1.000 companheiros inscritos, muita gente assistindo ao vivo, muita gente assistindo em horários variados. A aula que não foi dada hoje vai ser reposta, você não perde por esperar. E houve problemas, aí o site foi invadido, teve uma invasão hack. Você sabe que o nosso canal, todo o nosso trabalho aqui, volta e meia se vê aí as voltas com setores da direita que querem impedir o trabalho revolucionário de formação política,
de informação, né, de mobilização que Causa Operária TV e também os sites, né, como é o caso do nosso diário Causa Operária, realizam, como é o caso também do site Universidade Marxista, Universidade Marxista do PCO, né, que está apresentando o curso sobre o stalinismo. Se você ainda não está inscrito na universidade, né, você pode fazê-lo, né, basta acessar o site universidademarxista.pco.org.br e fazer a sua inscrição para o curso o que foi o stalinismo, uma análise marxista, né? As aulas são transmitidas apenas para o pessoal inscrito. Lá você também conta com um enorme acervo, biblioteca socialista, uma série de textos, de informações, né? Um verdadeiro curso, uma escola de nível superior, né? As aulas aí dadas por quem entende e procura construir de maneira consequente um partido revolucionário calcado na doutrina marxista, porque sem teoria revolucionária não há ação revolucionária, como ensinou o velho Lenin. Bom, mas vamos para a nossa pauta do dia de hoje, um dia muito agitado em todo o país, um dia também de muito sofrimento pela continuidade da devastadora pandemia, pela falta, não é a pandemia que mata, o que mata é a política totalmente criminosa, né, dos governos genocidas, como o que nós temos no Brasil, mas também em outros países, que nada fazem para combater. Eles anunciam que estão em guerra, mas a verdadeira guerra é contra o povo. Então vamos falar daqui a pouquinho dessa situação, mas antes vamos começar, então, justamente destacando todos os acontecimentos em torno do julgamento da suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Bom, o dia começou com o anúncio de uma nova tentativa de golpe da parte do ministro Edson Fachin, e dos setores, obviamente, em torno dele articulados, defensores aí da Lava Jato. É bom lembrar que o Edson Fachin é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, né? É parte daquele bloco de juízes, de ministros do STF, que sempre marcaram posição contrária aos direitos democráticos do ex-presidente Lula e, de uma maneira geral, de todo o povo brasileiro. Bom, ontem o país foi surpreendido com o anúncio por parte do Fachin de declarar nulos as condenações do ex-presidente Lula, alegando, né, uma questão já levantada pela defesa do presidente Lula há 5 anos, né, que essa questão vinha sendo levantada, né, que era que não tinha validade, não podia ter validade, o foro, né, a comarca a Justiça Federal lá de Curitiba para julgar, né, os casos que as acusações que envolviam o ex-presidente Lula não tinham nada a ver, não tinham conexão com aquilo que era investigado, que era apurado lá pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Bom, então ontem, na medida em que estava aí já há 2 anos, quase 2 anos, suspensa a votação da suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, no caso, levantado pela defesa do ex-presidente Lula, o Fachin, diante da enxurrada de denúncias que nas últimas semanas foram levantadas, foram expostas, né, e desmoralizaram aí por completo a criminosa Operação Lava Jato, mostrando aí o conluio da defesa dos juízes com os acusadores, com os procuradores, as pressões, as falsificações, adulterações de provas, etc, etc, etc. Bom, e o que pressionava no sentido da aprovação da suspeição do Moro, ontem o Fachin anunciou, então, que estavam anuladas as sentenças e que o processo, toda a situação ia ser transferida para ser julgada na Justiça Federal do Distrito Federal. O que nós denunciamos aqui como uma manobra, né, uma clara manobra para procurar
evitar que fosse julgada, fosse levada adiante a desmoralização total da Lava Jato e fosse julgada a suspeição do Moro. Bom, dito e feito, né, o ministro Gilmar Mendes anunciou que ia colocar em votação no dia de hoje, né, a continuidade, então, do julgamento iniciado lá em 2018, da suspeição do Moro, julgamento que tinha 2 votos contrários à suspeição, quer dizer, 2 votos a favor do Moro, mas que tinha a possibilidade, na segunda turma, de ter aí 3 votos favoráveis, né, à suspeição do Moro. Bom, e aí o Fachin tentou uma manobra pela manhã, que foi apresentar um recurso para que não houvesse a sessão da segunda turma e que propôs que o tema fosse ao debate no plenário, né, que a questão da suspeição do Moro fosse levada ao plenário, procurando ganhar tempo. Apresentou o recurso à presidência do STF, ao ministro Luiz Fux, né, pedindo o adiamento da análise da suspeição do Moro, né, e que ela fosse feita para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Bom, a situação mostrou aí, foi um escândalo, mostrou claramente que a decisão do dia anterior era um golpe para evitar a desmoralização total e a votação em torno da suspeição do Moro, né, diante de uma Lava Jato totalmente enlameada, totalmente desmoralizada perante a opinião pública. E já no começo, então, no horário marcado por volta das 14 horas, no começo da sessão da segunda turma, sob a presidência do ministro Gilmar Mendes, a propositura do ministro Fachin foi, primeiro, que o presidente do STF não se pronunciou, mostrando aí a enorme crise diante da situação. Bom, a proposta do Fachin foi submetida a voto pelos membros da segunda turma e foi derrotada por 4-1. Né, dos 5 integrantes da segunda turma, apenas o próprio Fachin se pronunciou aí favorável à medida proposta de adiamento, né, de que o caso fosse encaminhado para julgamento no plenário, quer dizer, que houvesse aí um adiamento do julgamento da medida. Né? Bom, a situação foi aí uma tentativa, como a gente anunciou, foi uma última tentativa de tentar aí, do Fachin, de salvar aí, de expor ainda mais o Moro, né? Eles aí que foram aliados ao longo. O Fachin foi um dos principais, não só ele, né? Teve vários aliados aí, o Moro no interior do próprio Supremo Tribunal Federal, como inclusive as próprias denúncias expuseram essa situação no último período, né? Os vazamentos feitos, né? Mas ficou evidente, né, a armação do ministro Fachin. Bom, e sendo rejeitado o pedido de adiamento, a questão foi a discussão e se iniciou aí com o voto, né, do próprio ministro presidente da segunda turma, o Gilmar Mendes. Né? O Gilmar Mendes fez uma série de considerações sobre o caráter totalmente fraudulento, né, das medidas adotadas aí pelo juiz Sérgio Moro, né? Fez uma série de pronunciamentos a respeito do tema, né? Eu vou ler aqui alguns trechos do voto do Gilmar Mendes, né? Para aqueles que não puderam, não assistiram hoje à tarde, e que são importantes porque mostra aí o agravamento da crise. E o próprio Gilmar Mendes, ele se declarou durante a votação como sendo confessamente um dos mais reacionários ministros daquele tribunal. Ele disse: eu sou um opositor, né? Fui apresentado publicamente como um opositor do governo do PT.
né? Diferentemente, disse ele, dos outros ministros aqui dessa turma, eu sou o único que não fui indicado nem pelo Lula, como era o caso de 3 dos ministros que participam da segunda turma, o Lewandowski, a Carmen Lúcia e o próprio Fachin, e, além destes, a segunda turma é formada também pelo ministro Cássio, indicado pelo Bolsonaro, né? Bom, pois bem, ele falou, mas apesar disso, né, eu não tenho... Ele passou a atacar duramente, dizendo que se tratou que a operação foi um conluio entre o Moro e os procuradores, né, que esse conluio maculou todo o processo, né? Nas palavras do Gilmar Mendes, o resumo da ópera é: você não combate o crime cometendo o crime. Você não pode se achar que é o ó do Borogodó. Calcem as sandálias da humildade. Eram as palavras daquele que vos fala, o Gilmar Mendes, em dezembro de 2016, na presença dos procuradores da Lava Jato, inclusive do juiz Sérgio Moro. Bom, segundo Mendes, ele teria apontado a absoluta contaminação da sentença proferida pelo magistrado e ficou cristalino quando examinado o histórico de cooperação espúria entre o juiz e o órgão de acusação. Ainda, segundo ele, em fevereiro de 2016, quando o Lula estava sendo investigado, o ex-juiz Sérgio Moro chegou a indagar ao procurador Deltan Dallagnol se havia uma denúncia sólida ou suficiente, quer dizer, mostrando claramente as articulações entre quem deveria julgar, né, e quem deveria, o acusador, no caso, a promotoria pública. Então, o voto do Gilmar Mendes foi considerado aí um voto duro, mostrando, evidentemente, a desmoralização, a profunda desmoralização da Lava Jato, né? O Gilmar Mendes, inclusive, ao longo de todo o discurso, procurou se apoiar no apelido dado nas conversas vazadas do Moro, para tentar comparar o juiz Sérgio Moro como se o juiz Sérgio Moro estivesse imitando processos soviéticos, palavras dele usadas durante o julgamento, né? O Moro recebeu aí nas conversas, para ocultar o nome, era chamado de russo. Está aí o Gilmar Mendes, aí, a imagem aí colocada pela nossa produção. E o Gilmar Mendes procurou acusar, né, como se... Mas, na realidade, o que foi visto aí nos processos são processos de exceção, são processos... Ele mesmo classificou como sendo processos de regimes arbitrários, né, são processos semelhantes aos da ditadura militar, ao do regime nazista, né, de todos os regimes de violação dos direitos democráticos da população, de perseguição, né, e o Gilmar fez um longo voto, né, mostrando aí a crise, porque todo mundo sabe que o Gilmar é um representante muito claro dos setores da burguesia da direita, né, amigo dos latifundiários, assassino, várias vezes aí proclamou discursos e sentenças, aí, por exemplo, contra a luta dos sem terra, contra a luta de vários direitos democráticos do povo brasileiro. E o fato de que ele agora assuma mais claramente essa posição contra a Lava Jato, ele que foi um crítico da Lava Jato ao longo de todo o processo, mas, evidentemente, veja-se que ele ficou aí por 2 anos, né, sentou em cima do processo de suspeição do Moro por 2 anos, né? O que está acontecendo aqui é que a desmoralização total da criminosa Operação Lava Jato está forçando, e a crise política do país está forçando, a crise política, a crise econômica, a crise social, está forçando que determinados setores da burguesia, né, se sintam pressionados a se posicionar contra, né? Quer dizer, a situação chegou a um ponto de escracho, a um ponto de desmoralização. Bom, o segundo a votar, né, logo após o Gilmar Mendes, foi o ministro Ricardo Lewandowski, né, que assinalou, palavras dele, que Lula foi submetido não ao julgamento justo,
mas a um verdadeiro simulacro de ação penal. Ele destacou o seguinte: não há dificuldades em identificar a indisfarçável parcialidade de todos os atores que levaram à condenação do paciente. Comparando-se a miríade de atos processuais heterodoxos e fatos subservientes, não há como deixar de concluir que restou escancarada uma devida confusão entre as atribuições de julgar e acusar por parte do magistrado Sérgio Moro. E o pior, salientou Lewandowski, confusão esta motivada por razões mais que espúrias, sim, pois todos os desdobramentos processuais e extraprocessuais levaram ao inexorável desenlace no sentido de que o ex-juiz extrapolou os limites da função jurisdicional ao assumir o papel de verdadeiro coordenador dos órgãos de investigação e acusação em paralelo às funções de julgador. Ficou patenteado o abuso de poder. Não é só suspeição, mas abuso de poder, disse o Lewandowski. Bom, o julgamento que se estendeu aí por cerca de 4 horas, a maior parte delas tomadas aí pelo voto do Gilmar e em menor monta do Lewandowski, aprofundou aí a desmoralização da Lava Jato ao longo dos votos, tanto do Gilmar como do Lewandowski. Foram citadas, feitas várias referências, né, aos vazamentos realizados aí ao longo dos últimos anos, que mostraram aí o conluio, a armação, a política de perseguição política, né, como resumiu o Lewandowski, que não foi um julgamento, né, mas um verdadeiro simulacro de ação penal, um processo de perseguição política contra o ex-presidente Lula. Bom, essa situação, né, levou aí a uma situação que estava aí a ponto de se colocar aí a votação, a aprovação da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. A ministra Carmen Lúcia, que já havia votado em 2018, anunciou que deseja apresentar um novo voto, e em vários momentos, né, não dá para ter certeza, mas manifestou concordância, né, se ouvia ao fundo declarações dela em apoio a certas colocações, tanto do Gilmar Mendes primeiro como do Lewandowski. Né, não dá para ter certeza que vai haver uma mudança de posição. Bom, e aí veio o novo golpe, que foi a posição do ministro indicado aí pelo Bolsonaro, o ministro Cássio, né, novo ministro recém-indicado pelo Bolsonaro para o STF, pediu vistas, né, ele que seria aí o voto, independentemente de que a ministra Carmen Lúcia tenha anunciado que vai mudar, que vai fazer um novo voto, né, não se sabe ao certo qual o teor, né, o voto do ministro Cássio poderia decidir a situação tanto num sentido ou no outro. Né? No entanto, a votação, ele pediu vistas ao processo, né? Dizendo que não teve tempo. É um assunto que quase ninguém sabia, né? Usou o disfarce de que não tinha havido tempo para preparar o voto, o que, de certa maneira, né, pode estar indicando aí um posicionamento do próprio governo Bolsonaro, de quem o ministro Cássio Nunes Marques foi indicado, né, no sentido de não deixar que haja um desfecho, né, que seria se no sentido da suspeição do Lula, ainda mais favorável ao ex-presidente. O ex-presidente que, com a decisão de ontem, já recuperou seus direitos políticos, uma vez que todas as condenações foram suspensas, mas o fato de que Moro seja declarado suspeito levaria a que as provas, né, a todo aquilo que foi levantado ao longo do processo
fraudulento realizado em Curitiba não possa ser usado no processo em curso, que seja reaberto, né? Nesse momento não está em curso, mas que poderia ser reaberto lá agora, por determinação do Fachin, na Justiça Federal de Brasília, né? Então, obviamente que a votação, o posicionamento do juiz, do ministro Cássio Nunes Marques, né, vai no sentido de procurar dar um tempo aí à direita, à extrema-direita, ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro e a setores da direita, para se rearticularem diante da situação, né? Evidentemente que a gente não pode ter a expectativa, né, de que o posicionamento que venha a ser adotado, aí está aí pelo ministro Cássio Nunes Marques, venha a ser favorável, né, ao ex-presidente Lula, né? Mas, quer dizer, a situação, independentemente da manobra que seja feita, se o ministro vai sentar em cima do processo aí por mais um ano, se ele vai nos próximos dias, diante da pressão, o fato é que a desmoralização da Lava Jato é total. Bom, e o ex-presidente Lula está aí com a sua situação, seus direitos políticos restabelecidos. É evidente que virão novas manobras, né? Mas não vamos voltar a esse tema antes do final do programa, porque amanhã o ex-presidente Lula anunciou que vai fazer um pronunciamento, né? E nós vamos recolocar o tema, o que fazer diante dessa situação, né? Qual deve ser a política da esquerda, né? Porque, evidentemente, tanto a decisão de ontem como os acontecimentos de hoje marcam, né, uma derrota da direita, né, uma situação de profunda crise da política adotada pelos setores golpistas, que levaram adiante toda essa política de falsificação, de perseguição ao ex-presidente Lula e de cassação dos direitos democráticos do povo, não só do Lula, mas de todo o povo brasileiro, né? Essa política que sustentou, que garantiu aí o mandato ilegítimo, né, ao presidente golpista Jair Bolsonaro, né? E, sem dúvida alguma, como a gente destacou, a gente leu aqui ontem a nota oficial do PCO, da executiva do Partido da Causa Operária, é hora de unir a esquerda em torno da candidatura de Lula para derrotar o golpe. Mas a gente volta a esse tema antes do final do programa, porque a gente vai falar um pouco mais dos acontecimentos do dia, e desta vez agora destacando a situação dramática, a situação de avanço da Covid por todo o país. Mas antes de falar disso, queria só rapidamente assinalar aqui a resposta da ex-presidenta Dilma Rousseff, né, ao presidenciável, o eterno presidenciável abutre Ciro Gomes, que no dia de ontem, em pleno dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, o Ciro Gomes atacou a presidenta Dilma Rousseff, né, e chamou a presidenta Dilma Rousseff de aborto, né? Perguntado em uma entrevista da qual ele participava sobre a presidenta Dilma, ele falou: não, Dilma é um aborto, né? Uma colocação típica de um direitista reacionário, né, como é o Ciro Gomes. A colocação claramente parece ter refletido aí o desespero do Ciro, né, que já se manifestou aí, que se expôs aí desde domingo passado, quando as pesquisas apontaram que Lula era o único capaz de derrotar Bolsonaro nas eleições de 2022. Né? Vocês se lembram? Nós anunciamos aqui, mostramos as pesquisas, indicando que só Lula tinha uma intenção de voto maior do que a do Bolsonaro. E o Ciro ficava lá para trás de vários outros candidatos. O Ciro anunciou que o propósito dele é impedir que o PT chegue ao segundo turno. Bom, ontem, diante das medidas
da situação aí, da suspensão, da anulação das sentenças contra o Lula, ele se mostrou aí como um dos elementos mais revoltados diante da situação. Bom, e a presidenta Dilma Rousseff reagiu aí, respondeu com uma certa brandura, né, como é típico digamos assim, com um entendimento político da presidenta Dilma, né, que foi atacada em pleno 8 de março, como eu destaquei, no 8 pelo Ciro Gomes. Bom, segundo o Ciro Gomes, na mesma entrevista, né, diante da possível candidatura do Lula, ele disse o seguinte: não contem comigo para esse circo, né, mostrando aí que ele não tem obviamente, nenhuma solidariedade, né, com a política de unidade da esquerda para enfrentar a direita, a extrema-direita, que toda essa conversa fiada, né, do Ciro Gomes e de determinados setores da direita, de unidade contra Bolsonaro, é só para tentar evitar que a esquerda tenha uma participação independente nas eleições, que não seja de apoiar os direitistas, como aconteceu na eleição municipal, em que boa parte da esquerda, por exemplo, apoiou o candidato direitista do Ciro Gomes lá em Fortaleza, e o Ciro e outros partidos estiveram juntos aí no apoio a candidatos até de partidos oriundos da ditadura militar, como o candidato do DEM no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, né? Bom, a presidenta Dilma chamou a desconsiderar aí as afirmações feitas pelo Ciro Gomes, né? E disse que defendeu a unidade da esquerda. Ela, inclusive, destacou o seguinte, que ela tinha consideração por setores trabalhistas, né, setores que ela respeita aí pelo passado, pelo posicionamento do Brizola e de outras pessoas com as quais ela mesmo conviveu no PDT, né, remontando aí as origens políticas dela, né, e falou que deveria ser desconsiderada, né, a posição aí do Ciro Gomes, né, uma posição calhorda, né, como tantas outras que o Ciro... É bom lembrar que o Ciro é aquele que comemorava a prisão do Lula, né, insultava os militantes do PT dizendo: Lula está preso, babaca, né? Foi aquele que fugiu para Paris para não fazer campanha aberta para o Bolsonaro, mas para fazer campanha de fato, né, pela derrota do PT, como ele fez, né, procurando aí de maneira indireta, né, ajudar aí a eleição do Bolsonaro. Então, a presidenta Dilma respondeu com a devida tolerância, né, com a devida, digamos assim, tranquilidade, né, chamando aí a unidade da esquerda, né, defendendo aí que não se levasse em consideração os setores que ela sabe muito bem. O Ciro não tem nada nem de trabalhista, né, nem de nacionalista, é um elemento típico da política burguesa, reacionária de direita, né, e que serve aos propósitos, né, da direita, que procura utilizar o Ciro e outros setores da esquerda pequeno burguesa e burguesa, como é o caso dele, para dividir a esquerda, semear confusão, né, atuarem como um abutre, e que estão aí, nesse momento, estão amargando aí uma tremenda dor de cotovelo, uma tremenda bronca, né, pela decisão a que o Supremo Tribunal Federal foi obrigado a tomar diante da desmoralização da Lava Jato. Bom, mas vamos em frente na nossa pauta, falando agora da situação da Coronavírus, e o país bateu hoje um novo recorde de mortos na pandemia, né? E começo destacando a situação de São Paulo. Em São Paulo, o estado mais rico da federação, não só foi batido um novo recorde de 517 pessoas mortas somente no estado de São Paulo, né, no dia de hoje,
como também se anunciou aí que mais de 30 pessoas já morreram na fila por UTI. Quer dizer, São Paulo está vivendo, nesse momento, uma situação muito semelhante àquela que a gente viu lá em Manaus, né, que as pessoas morriam por falta de atendimento, falta de oxigênio, falta de respiradores. Né? A situação é encoberta, obviamente, porque a imprensa capitalista procura não divulgar essa situação criminosa da parte do governo do estado de São Paulo, mas o fato é, né, que a situação no estado mais rico da federação evidencia a política genocida do governo que se diz científico, do garoto propaganda da vacina, né, o que foi apresentado aí pela imprensa capitalista como um verdadeiro salvador da pátria, São João Dória da vacina, e aí na prática nós estamos vendo o que está acontecendo. Para a gente ter uma ideia, só agora o governo está anunciando a reabertura de hospitais de campanha, né? Hospitais que nós denunciamos seguidas vezes, que foram utilizados aí para fazer campanha eleitoral e foram fechados, né, no momento em que o país estava aí ameaçado pela pandemia. Então, a situação totalmente fora de controle, o governo fechou os hospitais, né, e o povo está pagando aí duramente por essa situação. E São Paulo teve 517 mortos só nas últimas 24 horas, e já tem mais de 63 mil mortos. Bom, antes da gente seguir com a nossa pauta, agradecer aqui aos superchats, aí, as colaborações que são fundamentais para manter a nossa programação, da companheira Carla Silva, né, a quem eu faço um brinde aí, aproveitando aí a figurinha simpática que ela nos manda aqui mais uma vez, a gente agradece muito, né, a importância, e agradecer aqui também, desta vez eu consigo, né, nosso papo firme para você também, que nos manda aí a sua contribuição. Muito obrigado por contribuir com a gente, né, e fortalecer aqui a sustentação desse canal revolucionário, esse canal independente. Bom, indo em frente na nossa pauta, destacando, né, que, infelizmente, a situação de colapso não se dá somente em São Paulo, né, e mostrando que nós estamos diante de um genocídio premeditado, né? O governo, as contas foram feitas aí um levantamento que mostraram o seguinte, que o número de leitos para Covid pagos pelo Ministério da Saúde, eles foram reduzidos em 71%, veja só, 71%, ou seja, temos aí menos de 30% do que eles eram no ano passado, né? Eram 11.565 em julho do ano passado e passaram a ser apenas 3.372. Quer dizer, uma queda de mais de 70%. É uma política que mostra isso agora, no momento que nós temos a maior alta da pandemia de todo o período de pandemia no país, né? Nós temos menos de 1/3 dos leitos pagos pelo Ministério da Saúde que haviam no ano passado. Bom, e aí nós temos uma política que vai, como se diz, uma bola de neve, né? É a política dos governos capitalistas e de todos os capitalistas de economizarem recursos, porque salvar a população não é uma prioridade, né? E, nesse momento, por conta destas e de outras medidas, já são 25 capitais que têm a ocupação das UTIs acima de 80% em todo o país, né? São dados, resultado de um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, né? E das 27 capitais, quer dizer, só apenas 2 não têm taxas de ocupação ainda superiores a 80%. É um colapso geral, né, em todo o país. Há cidades aí com um índice de ocupação superior a 100%, significa que já tem gente pelos corredores, sem contar as pessoas nas filas que não encontram vagas. Por exemplo, em Campo Grande,
a taxa de ocupação chegou a 106%. Porto Alegre, né, 102%, Porto Velho, 100%, né, já em uma situação, essas e outras cidades, em situação de colapso. Rio Branco, 99%, Macapá, 90%, Palmas, 95%, São Luís do Maranhão, 94%, Teresina, 98%, Fortaleza, 96%, Natal, 96%, Rio de Janeiro, 93%, Curitiba, 96%, Florianópolis, 97%. Em Florianópolis, teve aquela ordem, uma sentença judicial que foi cassada, que o governo federal deveria providenciar a remoção das pessoas que estão morrendo esperando na fila. Em Cuiabá, 96%, Goiânia, 98% e Brasília, 97%. Vocês vejam aí que não é só que elas estão acima de 80%, mas a maioria está acima de 90%. Né? Acima de 80%, mas que não estaria ainda, né, acima de 90%, 82% São Paulo. Dados totalmente duvidosos e que mostram uma média do Estado, mas na grande São Paulo, né, já há uma superlotação, inclusive dos hospitais privados, mesmo dos hospitais mais luxuosos, né, aqueles que só uma pequena minoria da população aí pode pagar, como os Albert Einstein, Sírio-Libanês e outros poucos, estão aí superlotados, né, mostrando aí o resultado. Está aí o científico, está aí o eficiente. Né? Eu não canso de lembrar que durante os balanços da campanha eleitoral, os cínicos da grande imprensa golpista apresentavam que genocidas como Dória, né, tinham sido reeleitos porque eles eram eficientes no combate à pandemia. Está aí a eficiência agora mostrada em números reais. Né? Está aí a eficiência desses criminosos como Dória, né, que setores da esquerda procuraram apresentar aí como científicos, né, opositores do negacionismo, mas que na prática é a mesma política criminosa. Agradecer a Edna Castro pelo superchat. Muito obrigado a vocês aí por contribuírem e ajudarem a sustentar essa imprensa independente e revolucionária. Bom, e seguindo na nossa pauta, destacando rapidamente que, bom, como acontece, nós temos destacado aqui muitas vezes, o combate, né, à pandemia por parte da maioria dos governos, de quase todos os governos do país, é apenas repressão. Né? E Belo Horizonte, a capital mineira, passou a ter toque de recolher a partir das 20 horas de hoje. Né? Entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã, né? É o disfarce, os governos que não adotam nenhuma medida efetiva de combate à pandemia, não tem testes, não tem leitos de UTI, está aí, 71% de corte dos leitos de UTI pago pelo governo. Mas aí vem as políticas repressivas. É toque de recolher, é repressão nas festas. A partir das 5 horas da manhã, aí vale tudo. Pode andar no ônibus lotado, né? Pode andar em cima um do outro nos trens, né? Nos metrôs. Aí vale tudo em Belo Horizonte, em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todo o país. Mas é a política de encenação dos governos criminosos. Lembrando também que Belo Horizonte foi um desses governos aí em que o Calil, o prefeito reeleito, foi apresentado como um dos eficientes combatentes da Covid. Está aí a mostra da eficiência. Bom, um outro destaque dentre os estados, o Mato Grosso do Sul, vivendo o pior momento também no enfrentamento aí à Covid-19, o governador Azambuja resolveu suspender as aulas, né? Mostrando, inclusive, é interessante essa contradição entre os governos da direita, que mostra o quanto o Dória, né, apresentado aí por setores da esquerda como um dos mais ilustres científicos, defensores da vida, etc. e tal, na realidade se constitui aí um dos mais criminosos governos de ataque à população. Está aí o governador
do Rio Grande do Sul, ou do Mato Grosso do Sul, né, que adotou aí a política de suspender as aulas. Né? Não se trata de nenhuma medida progressiva, não se trata de que esse governo tenha nenhuma preocupação com a população, pelo contrário, mas tamanha a situação de fora de controle, o alto nível da taxa de ocupação, né? A falta de leitos hospitalares durante a pandemia. Bom, da mesma maneira, no Distrito Federal foi adotado aí foi estabelecido um decreto de calamidade pública sem data para acabar. O governador Ibanez, que estava anunciando aí, defensor da reabertura de tudo, né? Votou aí há poucos dias atrás a volta das aulas através de um decreto querendo impor a volta das aulas presenciais, mas decretou hoje aí o estado de calamidade pública enquanto durar a pandemia. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial e foi prorrogado aí o toque de recolher, né, que é a medida repressiva comum aí de todos os governos da direita e que, infelizmente, vem sendo adotado também por governos de esquerda nessa falsificação de combate à Covid. Porque o problema central aqui, como acontece no Brasil e também em outros países, né, não adianta ter a medida restritiva de circulação se não há condições de isolamento do povo. Né? Por exemplo, se não se garante medidas para que a população tenha recursos para se sustentar, para sustentar a família, evidentemente se mantém aberto aí empresas, fábricas, transporte coletivo, tudo funcionando normalmente, né? Mostra-se aí o caráter de enrolação, o caráter fictício dessas medidas, o caráter genocida, né? Deixando claro o seguinte, que não é a Covid que mata, é a política criminosa desses governos capitalistas, direitistas, que não combatem em absolutamente nada, a não ser em discursos, né, a não ser em palavras, em propaganda, né, a política, o avanço da pandemia, né, não há teste, não há nada. Bom, e nessa situação, o nosso continente, América Latina, já tem mais de 700 mil mortos. Né? A situação de infecção, né, no nosso continente pobre, né? Logicamente que não é só um problema, é o problema da pobreza? Da pobreza porque a gente vê o seguinte, embora o país no mundo que tenha mais mortos, né, seja os Estados Unidos, evidentemente, e as pesquisas mostraram isso aí inúmeras vezes, que o maior número de mortos está entre a população pobre, negra, né, que nos Estados Unidos nem é maioria, né? Então, essa situação é o resultado da política capitalista. Quem mata, né, é o capitalismo, né, são os regimes em decomposição. O mundo tem hoje, nós já passamos aí no total de mortos, se eu só atualizar aqui, mais de 2.600.000 mortos, né, em todo o mundo. Né, essa marca já foi superada desde ontem. Nos Estados Unidos já são mais de 526 mil. E na América Latina, além do Brasil, né, com já mais de 267 mil mortos, nós temos aí o México, né, que tem mais de 191 mil mortos. Né? Nós temos o caso do Peru, que é um dos maiores índices de mortalidade do mundo, o maior no nosso continente, né, porque tem 48 mil mortos, mas uma população muito menor que a população brasileira. Bom, e por aí vai, né? É a política criminosa de todos os regimes capitalistas, é a política de lucrar com a doença da população, enquanto a vacina é coisa rara. Né? No Brasil, nós estamos aí na marca dos 4% de vacinados, e em vários países do mundo está longe de atingir, inclusive, essa marca miserável. As indústrias, os monopólios da indústria farmacêutica estão fazendo festa pelos bilhões que estão ganhando. Né? Quando, nesse momento, a única política razoável seria quebrar a patente dessas vacinas, né?
fabricar as vacinas em cada país, sem respeitar, sem pagar aí os direitos de patente, produzir em larga escala, em empresas públicas ou estatizadas, para atender à necessidade da população. Então, nós estamos diante de uma política criminosa em que os tubarões capitalistas, o caso dos monopólios farmacêuticos, dos bancos, defendem aí ardorosamente os seus interesses e que deixa morrer, né, que se dane a população, que morra, né, é a política, de fato, efetiva desses governos da direita. Bom, para a gente estar chegando no finalzinho do programa, destacar, então, amanhã, a partir das 10 horas, Lula vai fazer um pronunciamento, né, convidou aí a imprensa e também os partidos, os aliados, partidos da esquerda. Nós do PCO fomos convidados pela direção do PT, nós vamos estar presentes junto com o ex-presidente Lula, né, junto com os companheiros do PT, que nós gostaríamos que fosse toda a esquerda, um pronunciamento diante dos últimos acontecimentos que levaram aí à restituição, em meio à crise forçada, dos seus direitos políticos, né? Nós, do Partido da Causa Operária, vamos comparecer aí apresentando a nossa posição, o que nós tornamos pública, né, já desde ontem aí no manifesto que nós publicamos, de defesa de que a esquerda se una imediatamente no lançamento da candidatura presidencial do ex-presidente Lula, né? É hora de... Tá aí vou compartilhar com vocês a imagem da nossa nota oficial, né, que nós lemos aqui ontem. Unir a esquerda em torno da candidatura de Lula para derrotar o golpe, né? Como está assinalado na nota, a decisão torna Lula elegível, né? E a gente não pode perder tempo. Nesse sentido, nós do PCO fazemos um chamado ao PT e a toda a esquerda, anunciemos já a candidatura de Lula. Se ele for candidato, desde agora, ajudará a cimentar a vitória. E começaremos imediatamente a campanha para pôr fim ao golpe, à ditadura de Bolsonaro e dos golpistas e a todas as arbitrariedades que vivemos e enfrentamos desde 2016. Né? Então, nosso partido, como termina a nossa nota, nosso partido conclama todos os setores populares, sindicatos e militantes, tomem as redes, as ruas, façam sua voz ser ouvida. Não podemos perder nem mais um minuto. Lula candidato já, por uma candidatura contra o golpe de Estado e a burguesia golpista, por um candidato dos trabalhadores e por um governo dos trabalhadores. Essa aí é a nossa mensagem do Partido da Causa Operária, que nós vamos levar amanhã aí à atividade, né, ao ato lá, ao pronunciamento que vai ser feito lá pelo ex-presidente Lula, né, e que nós esperamos aí que a esquerda, não só os partidos, mas as organizações populares, né, que a gente rompa com a paralisia, né, que domina nesse momento a esquerda em nosso país, em meio a enorme confusão, e a gente passe aí uma etapa de efetiva mobilização, né, em defesa da candidatura, colocar nas ruas como parte de um amplo processo de mobilização. Né? É hora de mobilizar em torno da candidatura do ex-presidente Lula como um fator que ajude a mobilização imediata em defesa das reivindicações mais sentidas da população, pela conquista da vacina, por um auxílio emergencial de verdade, que nesse momento teria que ser de pelo menos um salário mínimo, né? Pela garantia dos direitos democráticos da população, né? Fim da política de perseguição que nós temos nesse momento, pela redução da jornada de trabalho. Então, é hora de romper com a paralisia, né? É hora de aproveitar aí a crise que toma conta da direita para dar lugar a um processo de ampla mobilização entre os setores da esquerda em todo o país. Então, vamos propor amanhã, vamos levar essa discussão para os companheiros, ao companheiro Lula, ao PT e a toda a esquerda, né? Lançar imediatamente, né, a candidatura de Lula. Bom, nós vamos terminando por aqui o nosso programa, lembrando, amanhã a gente volta, resumo do dia, todos os dias, a partir das 8h30, né? Agradecendo aí muito a vocês. Aí essa semana estamos fazendo ajustes técnicos aqui
em nosso canal. Então, nós tivemos ainda, vamos ter ao longo dessa semana algumas probleminhas com a transmissão das imagens, né, vídeos, aí tem uma certa deficiência, mas a gente conta com a sua compreensão, né, e vamos continuar, voltamos amanhã, continue acompanhando aí a programação do nosso canal e resumo do dia, volta amanhã a partir das 20h30. Um forte abraço e uma boa noite a todos.